Gente, assim, acústica é tudo aquilo que está compreendido entre 20 Hz, é o som, né, uma onda mecânica longitudinal. Inclusive, eu tenho uma videoaula que eu fiz, eu vou mandar para vocês. É uma videoaula antiga que eu fiz sobre acústica. Eu fiz para os meninos do nono ano, integral, ano passado. Mas ficou bacaninha, eu vou mandar para vocês depois no grupo, tá? Mas vamos lá. Então, não é regra geral. Mas a acústica é aquilo que estuda o som, que é uma onda longitudinal, mecânica, né? Por quê? Porque dentro da nossa orelha, lá, ó, como é que desenha a orelha? Tipo assim, aqui tá a cabeça da pessoa. Dentro da orelha tem uma películazinha, o tímpano, que para ele vibrar, ele tem que receber ondas longitudinais, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Se não for longitudinal, chegar uma onda transversal, o tímpano não consegue vibrar para cima e para baixo. Então o tímpano ele só é excitado, só movimenta se for onda longitudinal e mecânica. Então a gente fala que o que é considerado som está entre 20 e 20 mil Hz. Só que isso aí, cada pessoa, né, tem uma dimensão diferente, um tímpano diferente e tal, mas é uma média. E o que a gente fala? A gente estuda as características que o nosso ouvido consegue dar para essas ondas que estão entre 20 e 20 mil. Por exemplo, a primeira característica que a gente diferencia é o que na física a gente chama de altura. Tá? Mas a altura não é o que a gente tem no dia a dia. A altura na física é a diferença entre grave e agudo. Então, um som grave é o que no dia a dia a gente fala que é um som grosso, e um som agudo é o que a gente fala que é um som fino no dia a dia. Fisicamente falando, um som grave é um som baixo. Por isso que a gente fala em altura, porque a altura é baixo ou alto. E um som agudo é um som alto. O que faz um som ser baixo? Ele ter uma frequência baixa. Por isso que ele é um som baixo. E um som alto tem uma frequência alta. Então aqui, ó, esse aqui é o mais baixo que a gente consegue como ser humano ouvir. Isso aqui, teoricamente, é o mais alto que um ser humano consegue ouvir, de acordo com a frequência. Acima disso, olha só, acima disso, a gente tem o que a gente chama de ultrassom, que nós não ouvimos. E abaixo disso a gente tem o infrassom, que nós também não ouvimos. Tá? Então, não confundir mais. Falar assim, nossa, esse som está muito alto. No dia a dia a gente acha que é um volume alto, mas não. Um som alto é aquele som bem fininho, que enche o saco. Tá? E um som grave é a voz assim mais grave, mais grossa, tipo a do Marcos Paulo, vocês já tiveram aula com ele. Uma voz bem grave. Tá? Uma voz aguda seria uma voz, geralmente uma voz feminina é mais aguda, mais alta do que uma voz masculina, tá bom? Por exemplo, na música, as notas musicais, elas são determinadas pela altura, pela frequência delas. Então, quando a gente fala em uma nota alta ou uma nota baixa, a gente está falando da altura delas. Por exemplo, a nota Lá central, ela tem 440 Hz de frequência. Eu vou mostrar para vocês aqui mais fácil, quer ver? Num pianinho virtual aqui. Compartilhar com vocês aí. Ó, então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a nota Lá. Ouviram? Então essa aqui ó, é a nota Lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. De novo. Então as notas musicais elas são repetidas de acordo com a frequência delas. Se aqui, deixa eu pegar aqui a notação. Essa nota Lá aqui, ó, ela tem 220 Hz de frequência.
Se eu for tocando Lá, Si, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa nota Lá aqui também, ó. Ela é Lá também, mas ela vai ter o dobro de frequência. 440 Hz de frequência. Se eu tocar mais, isso também é Lá. Só que esse Lá aqui, ele tem 880 Hz de frequência. Vamos contar quantas notas tem de uma outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre que eu caminho 8 notas, eu caio na mesma nota. E eu tenho o dobro de frequência de uma nota a outra. Independentemente se for, por exemplo, de um dó a outro. O dó se identifica, tá vendo esses dois pauzinhos aqui, ó? O dó é esse aqui, ó. Dó. Pra que serve essa teclinha preta, gente? Quem sabe? O que é essa teclinha preta aqui? Olha só. Vamos ver se vocês têm É pra ouvido bom. deixar grave? Não, ó. Percebe? Dó, ré, dó, ré. Agora olha só isso aqui. O que é isso? Isso é dó e isso é ré? O que é isso? Não é dó nem ré. Tá entre o dó e o ré, né? Ó. Chama dó sustenido. Ou ré bemol. É o que fica entre duas notas. Na verdade, a gente não tem 7 notas musicais. Olha quantas notas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caí no dó de novo. São 12 notas musicais, não são 7. Tá? Então existe o dó sustenido, o ré sustenido e assim por diante. O sustenido é o hashtag, tá? Vem da música, aquele sinalzinho. Porque quando você quer falar um dó, por exemplo, você usa a letra C. Se você quer falar assim, dó sustenido, se você colocar um hashtag do lado, dó sustenido, tá? Isso aí é só curiosidade, só não cai assim, quer dizer, já caiu no Enem algo parecido, mas é só curiosidade, pra vocês não ficarem voando aí. Então, cada nota tem a sua frequência muito bem definida. Só que vocês não têm que saber disso. Vocês têm que saber que cada nota tem a sua frequência. Olha só, frequência, notas musicais. Se ninguém vai decorar isso aqui. Dó, 132, dó sustenido, 136, tá vendo? Cada nota musical tem a sua frequência, cada teclinha do piano é uma nota. E cada teclinha tem a sua nota musical. Então, quando você faz uma música, tipo, né, Quinta Sinfonia de Beethoven, você está sequenciando notas de maneira a ficar agradável ao ouvido da gente. Tá? Essa é a ideia da composição musical. Tá? Então, frequência, a altura das notas, por exemplo, essa nota aqui é bem mais alta que essa. Alta por quê? Não é porque eu toquei ela mais forte, não. É porque ela é mais aguda do que essa. Tranquilo? Então, essa é a primeira característica do som. Não, eu gosto de música, né, o Henrique? Então, assim, a música, ela deixa a vida da gente mais alegre, né? A vida sem a música seria um erro, segundo Nietzsche. Nem fui eu que falei, né? Eu peguei um nível de barda, exatamente. Só para poder cantar e tocar. A Gabriela já sofreu cantando e tocando, né, Gabriela? Já foi minha aluna. Já. Então, ó, quando eu subo uma oitava,
eu caio na mesma nota, né? Só que eu dobro a frequência, 880 Hz. Quando eu desço uma oitava, eu caio na mesma nota, 220 Hz. Tá? Inclusive, vocês têm um dever de casa aí rapidinho, que vocês vão, na hora que a gente acabar a aula, vocês vão assistir o Pato Donald no País da Matemática. Vocês já viram isso? Viu? Nunca vi isso. Não? Eu também nunca vi, não. É um desenho da Disney. Ele é grande, porque por isso não dá para passar para vocês, mas ele tem completo dublado em HD no YouTube. Eu vou passar para vocês, né, o link que fala uma porrada. A Disney tem uma porrada de desenho bacana, assim, ligado à ciência e tal. O Walt Disney tinha essa preocupação. Tá, vou passar para vocês o link depois. Tá, então a altura tem a ver com a frequência, tem a intensidade. A intensidade, galera, é o que deveria ser forte ou fraco. Então, o som pode ser forte ou fraco. O que a gente fala no dia a dia? A gente fala um volume alto e um volume baixo. Tá? Então, o certo é falar um som forte ou um som fraco. Né? A gente fala, esse som está muito alto. Não, o volume está alto, né? Mas ele deveria falar assim, está muito forte, você tem que falar mais fraco um pouquinho. Tal. E como é que a gente mede isso? A gente mede um nível sonoro, ele é medido de acordo com a amplitude. Enquanto a intensidade, a altura, era medido de acordo com a frequência, né? Um som grave é aquele som que tem o comprimento de onda maior, então isso aqui seria um som grave, ó. Isso aqui seria um som agudo, comprimento de onda menor. Ó. O grave não, o forte, o fraco, o forte seria aquele som assim, ó, com a amplitude bem grande. E um som fraco é aquele som assim, ó, michuruca, com amplitude baixa, tá vendo? Então, a amplitude, ela determina se o som é forte, olha só, parte a onda no meio e olha a amplitude dela. Parte a onda no meio e olha a amplitude. Um som fraco é aquele que tem amplitude pequena. Um som forte é o que tem amplitude alta. Isso tem a ver com a quantidade de energia que a onda carrega. Para calcular o nível sonoro, a gente usa uma escala. E a fórmula é essa aqui, tá? Não assusta, não. É uma escala logarítmica. Tá? Esse aqui é o nível em decibéis. Já ouviram falar disso, né? Óbvio. Causa problema entre vizinhos, né? É um decibel. Então, esse zero, ele é a menor intensidade que um ser humano pode ouvir. Ele é aproximadamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? É o mínimo que um ser humano pode ouvir. E aqui está a intensidade do som que você quer medir. Então, vamos supor que você tem um som e a intensidade desse som é de 10 a menos 10 watts por metro quadrado. Qual que é o nível dele? Qual que é o nível sonoro dele? Você coloca N igual a 10 vezes o log de 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 12. Divide um pelo outro, você vai ter N igual a 10 vezes o log de... Ó, log de 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 12 é igual ao log de 10 elevado a 2. Esse 2 pula para fora, propriedade de logaritmo. Fica 10 vezes 2 vezes log de 10. Quanto que é o log de 10? 1. Então, um som que tem essa intensidade, ele tem 20 decibéis de nível sonoro. Tá vendo? O que eu tenho que saber de logaritmo para mexer na física? Tem que saber essa propriedade aqui, ó, igual eu usei ali, né? Ó, log de A
multiplicado por B é igual a B vezes o log de A. Você tem que lembrar disso. Pode aparecer log de A vezes o log de B, que é igual ao log de A mais o log de B. É isso mesmo, né? E log de A sobre B é igual ao log de A menos o log de B. Precisa mudar de base, não. Mudança de base dificilmente. Geralmente a gente trabalhar com a base 10 sempre. Lembrando que se não tem nada escrito aqui, né? Lembrando que logaritmo é a operação inversa de... Se eu falar assim, né? Ó, log de A na base B é igual a C. Significa o quê? Que B elevado a C é igual a A. É isso mesmo, né, gente? Certo? Tranquilo? Acho que sim. Eu acho que sim, né? Isso aqui é só para vocês tentarem fazer os exercícios, tá? Pode falar. Tem um valor da intensidade que eles sabem que pode começar a ser danoso para a audição humana? Tem. A partir de mais ou menos... Não, danoso, 90 decibéis já é danoso. Tá? Mas o limiar de dor é cerca de 100 e poucos decibéis. Quer ver? Vamos olhar aqui. Vamos pegar uma tabelinha da escala decibel para vocês darem uma olhada. Olha só. Nível audível, né? Começa no 0 decibel, vai aumentando, aumenta logaritmicamente. Nível de risco é aqui, ó, entre 80 e 90 decibéis. Tá? Acima de 90 já é danoso para a nossa audição. E começa a doer em 120 decibéis. Então é com uma intensidade de 10 a 24 watts por metro quadrado? 10 a 24, sobra 10 a 12, isso mesmo. Isso mesmo. Ah, Tá? entendi então. Vou anotar. Uma coisa bacana de lembrar, quer ver? Como é uma escala logarítmica, tem que lembrar o seguinte, se uma pessoa, vamos supor que uma pessoa está cantando aqui, ela está cantando a 60 decibéis, tá? Se eu pegar duas pessoas iguais, cantando assim, com a mesma intensidade, elas não vão estar cantando a 120 decibéis, não. Tá? Elas vão estar cantando aproximadamente a 62 decibéis. Para eu sair de 60 e chegar em 70 decibéis, eu teria que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas cantando. Se eu tivesse 10 pessoas cantando ao mesmo tempo, que é uma escala que vai de 10 em 10, né? Logaritmo de base 10. 10 pessoas cantando ao mesmo tempo daria uma intensidade de 70 decibéis. Então, para eu aumentar em 10 decibéis, eu tenho que tentuplicar não, é decuplicar, na verdade. Tentuplicar pensando em inglês. Tem que decuplicar a fonte. Tá? Então, para eu colocar mais 10 decibéis em alguma coisa, eu tenho que multiplicar por 10 a fonte. Uma pessoa 60, 10 pessoas dá 70. Mais 10 pessoas daria 80 e assim por diante. Tá bom? Só para fechar aqui, para não ficar muito extenso para vocês, o timbre. Como que eu identifico a voz de cada um de vocês? Eu sei que é o Henrique, eu sei que é a Gabriela, eu sei que é a Milena, através da forma da onda de cada um. A forma da onda é única. Não existem dois timbres iguais no mundo. Então, quando o Abud fala, dá uma onda assim, ó, inventando uma forma qualquer aqui. Esse é o timbre do Abud.
O Henrique pode estar cantando a mesma nota musical que eu, só que a voz dele tem uma forma diferente. Não interessa qual forma, tá? Mas esse aqui é o timbre do Abud, o timbre do Henrique é outro. Isso tem a ver por causa das cordas vocais diferentes que cada um tem? Exatamente. Cada pessoa tem uma corda vocal, um pescoço diferente, uma quantidade de gordura diferente, quantidade de músculo diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, posso pegar de instrumento musical, um violino pode ter, sei lá, a onda assim, ó. Aí eu vou e toco a mesma nota numa gaita e dá um negócio assim. Cada instrumento tem o seu timbre. Então você sabe que é uma gaita, você sabe que é um violino. Então o timbre é determinado pela forma da onda. É como se fosse a impressão digital de cada som, tá? Então eu faço até uma brincadeira aqui, deixa eu achar a videoaula para vocês verem aqui, o finalzinho dela, que é bacana, quer ver? Então aqui, ó. Videoaula... Estuda os sons diferentes de Quer ver no finalzinho? frequência da onda da flauta, você ficar o som do violino, ode à alegria. Escuta só. Como você consegue identificar que na primeira parte, na primeira vez, Na primeira vez era um piano, na segunda vez era um conjunto de violinos, né? Por que que eu sei disso? Porque a gente está treinado. O timbre de um piano é completamente diferente do timbre de um violino. Entenderam? Tranquilo? Tá? Então, relembrando aí, só para fechar a aula de hoje. Quando a gente fala de altura, a gente está falando de grave ou agudo, alto ou baixo, né? Frequência baixa é grave, frequência alta é um som agudo, alto. A intensidade ao nível sonoro é uma escala logarítmica em decibel, depende da amplitude. Um som pode ser forte ou fraco. E aí aqui ó, as coisinhas de logaritmo, né? Vou passar para vocês no grupo. Lembrando que para aumentar em 10 decibéis eu tenho que multiplicar a fonte por 10. Então um alto-falante é X, 10 alto-falantes vai ser 10 decibéis a mais do que aqui. E o timbre, que é a forma da onda, cada pessoa, cada instrumento tem o seu timbre diferente. Tranquilo? Já dá para vocês fazerem todos os exercícios daquela lista. Eu acho que vocês vão ter dúvida na 8, principalmente, tá? Mas dá para fazer também.